Meus irmãos e irmãs, novamente boa noite. Minha gratidão a vocês pela oportunidade de estar estudando junto a doutrina dos Espíritos. Nossa gratidão à equipe espiritual que nos permite, que nos dá a oportunidade de estarmos aprendendo esta doutrina santa, iluminativa e consoladora. Nós estamos estudando o livro dos médiuns. Hoje nós vamos para o capítulo 4, Sistemas. Mas antes de entrar especificamente no capítulo desse livro, eu vou provocar vocês fazendo a colocação seguinte. Por que nós estamos estudando o livro dos médiuns? Qual é o objetivo de estudar o livro dos médiuns? Será que estudar o livro dos médiuns tem como objetivo me dar condições de participar de uma mesa onde ocorram os fenômenos mediúnicos? Será para que eu entenda como funciona a minha mediunidade, para que eu a use numa mesa mediúnica? Será que é apenas e tão somente por essa condição ou com esse objetivo que eu devo estudar a doutrina espírita? Esse é um ponto que é necessário trabalhar. Nós que estamos buscando nos convencer como espíritas, a gente precisa ter bases sólidas. E é justamente, eu preciso entender por que eu tenho que estudar o livro dos médiuns. Por que eu preciso conhecer a doutrina espírita? Será que eu tenho que me tornar espírita ou trabalhador espírita? Será que é necessário realmente isto? Ou a doutrina espírita pode me ser útil, mesmo que eu não frequente casa espírita nenhuma? Esse é o ponto. E como a doutrina ela é coordenada pelo Cristo, tudo está nela, todas as respostas. Então veja só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, o Espiritismo, os Espíritos dizem que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Epa! Somente esta informação já deveria me despertar o interesse de conhecer o Espiritismo. Porque ele está dizendo aqui que o Espiritismo mostra a realidade do mundo espiritual e a relação desse mundo com o nosso. E aí, como é que fica? Por que será que eu tenho que estudar a doutrina dos Espíritos? Aqui no capítulo 12, no item 6, os Espíritos dizem o seguinte: podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Mais à frente, no capítulo 21, no item 7, eles dizem para nós o seguinte: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomaram nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Quer dizer, então, que nós podemos ter inimigos do mundo espiritual.
que esses espíritos eles podem influir na nossa vida. Não é isso que está na questão 459? Vamos analisar essa questão. Os espíritos interferem nas nossas vidas? E eles responderam, muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Epa! Antes desta resposta, antes de estudar o Livro dos Espíritos, eu não tinha a menor ideia que isso podia acontecer. Bom, se eles interferem na nossa vida, quando é que eles interferem? Como eles interferem? É o que nós lemos no capítulo 1, quando diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem nos mostrar e nos ensinar as relações entre os dois mundos. Será que eles interferem naquele momento em que eu sou agressivo com a minha esposa? Em que eu perco a paciência na rua e agrido alguém? Será que essa agressão foi promovida por uma influência do mundo espiritual? Antes de estudar e conhecer a doutrina dos Espíritos, eu não fazia ideia de que isso era possível. Agora, alguma coisa começa a sinalizar que sim, que pode ser. Aí, creio eu, que todas as pessoas deveriam se interessar em conhecer a doutrina espírita, não com o objetivo de ser um trabalhador de uma mesa mediúnica, de trabalhar no passe. Isso é uma sequência que, à medida que eu me convenço e me fortaleço na minha fé, eu vou querer ser útil na casa espírita. Mas a doutrina espírita, ela pode servir justamente para que eu me corrija, para que eu me trabalhe, para que eu seja alguém de bem. No capítulo 28, que é o capítulo das coletâneas de preces espíritas, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o item 2, preces para si mesmo. E veja só, como a gente está analisando essa questão da influência do mundo espiritual na nossa vida, dos espíritos, quais são os espíritos que interferem? Aqui ele diz o seguinte, além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Mais à frente ele diz, espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e de pendores. Observem essa questão. Espíritos simpáticos. Ele diz, podem ser bons ou maus. Epa! Quer dizer que os espíritos têm simpatia por mim? E eles podem ser bons ou podem ser maus? Como é que eu sei? Ora, peraí. Se a doutrina espírita está dizendo que é possível aqueles que foram homens, que desencarnaram, eles mesmo lá no mundo dos mortos, entre aspas, podem interferir, como é agora que eu faço para selecionar esses espíritos? Quem é que me ensinaria isso? Onde eu iria refletir sobre essa questão? De que, em alguns momentos da minha vida, quando eu tive cólera, onde eu perdi o meu equilíbrio emocional, eu cometi loucuras, e que esses momentos podem ter sido estimulados por simpatia de espíritos que querem o meu mal. Depois que passou aquela situação, eu paro e eu fico sem saber o porquê que eu fiz. Só a doutrina espírita para nos chamar a atenção com relação a isso. Ele continua ainda nesse item, preces para si mesmo.
Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que eles dão acesso à nossa alma. Há os que se agarram a nós como alma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então, a nossa vontade afasta os espíritos que nos querem o mal. Ele diz assim ainda: Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo da guarda, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos forçosamente um gênio mau ao nosso lado para contrabalançar as influências. Os espíritos maus comparecem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, seja pela fraqueza, seja pela negligência em seguirmos as inspirações dos espíritos bons. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos espíritos bons e que depende de nós o afastamento dos maus. Isto aqui é um complemento à questão 459 para nos impulsionar em busca do conhecimento da doutrina espírita. Eles interferem na nossa vida, muito mais do que a gente imagina, e que, na maioria das vezes, são eles que nos conduzem. Portanto, já que eu sofro a influência dos espíritos, já que eles interferem na nossa vida, eles me usaram como médium. Naquele momento em que eu perdi o equilíbrio emocional e agredi alguém. Eles influenciaram a minha mente através das condições favoráveis que eu promovi e utilizaram o meu corpo físico, fizeram com que eu agredisse. Eu estou sendo médium. Eu estou fazendo o que aquele irmão que conseguiu predomínio sobre a minha vontade embotasse o meu raciocínio e me fizesse agredir o meu semelhante. Entre tantas e tantas outras situações e ocorrências do nosso cotidiano que nós não tínhamos ideia de que poderia sofrer esta influência. Creio que essa estrutura que eu estou montando dá uma ideia de por que é interessante que todo mundo deveria verdadeiramente estudar o livro dos médiuns, para saber como é que funciona a mecânica da influenciação do mundo espiritual no mundo físico. Nós estamos no início do estudo do livro dos médiuns. Estamos indo para o capítulo 4, que é de sistemas, porque Kardec é um sábio, é um cientista que a gente não tem como duvidar, porque a estrutura do livro é algo impressionante. Ele faz de uma forma que é fácil de entender tudo aquilo que ele está passando. E cientificamente provado. Então, esse é um ponto que é necessário a gente considerar. Porque nós, quando já nos consideramos espíritas, a gente precisa entender que a nossa base tem que ser as lições do Cristo. E se ele diz que eu devo fazer para o meu próximo o que eu quero que o próximo me faça, se eu já tirei grandes proveitos com os ensinamentos doutrinários, eu quero favorecer aos meus semelhantes com esse conhecimento. E a oportunidade que eu tenho
disponibilizada a mim, eu irei procurar usar para partilhar esse conhecimento, ajudar as pessoas a entenderem a doutrina dos Espíritos, que é luz nas nossas vidas. Nós vimos, na reunião de ontem, a questão de Charles agradecendo a Kardec a estruturação da doutrina espírita. Vamos ler alguma coisa sobre os sistemas, porque no período 1861, quando Kardec lançou o Livro dos Médiuns, já havia o Livro dos Espíritos na Europa inteira, e muita gente começou a dizer, não, isso é assim, isso é assado, é por isso, é por aquilo. Cada um tinha uma ideia. E Kardec começa dizendo o seguinte, item 36 do Livro dos Médiuns. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou por melhor dizer, se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua própria realidade, e ainda mais sobre a sua causa. Então, quando surgiram os fenômenos na França, despertou a dúvida. O que será isso? Isso pode? É possível? Esse foi o primeiro sentimento que despertou. Logo que foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada um pôde fazer, sucedeu que cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu justo valor. Cada um tinha uma ideia sobre o que era aquilo, o porquê acontecia aquilo. E ele continua. Os adversários do Espiritismo acreditaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não estavam de acordo entre si. Era uma razão bem pobre, se reflete que os passos de toda ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido colecionar e coordenar os fatos que podem fundamentar a opinião. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos sobre os pontos fundamentais, senão em todos os detalhes. Foi o que ocorreu com o Espiritismo. Não podia escapar à lei comum e devia mesmo, por sua natureza, se prestar mais do que toda outra coisa à diversidade de interpretações. Pode-se mesmo dizer que, a esse respeito, foi mais rápido do que outras ciências mais antigas. A medicina, por exemplo, que divide ainda hoje os mais sábios. Então, o surgimento dos fenômenos espíritas era realmente algo surpreendente. Era para se criar, era para que cada um pensasse, era novidade, era algo absurdo. Como aceitar que ali era alguém que estava falando? Ele continua no item 37. Na ordem metódica, para seguir a marcha progressiva das ideias, convém colocar na frente aqueles que se podem chamar sistemas de negação. Quer dizer, os dos adversários do Espiritismo. Adversário do Espiritismo, como assim? Aqueles que não aceitavam que o que estava acontecendo ali era um espírito dando sinais da sua presença, da sua individualidade. Porque Kardec já tinha estruturado o Livro dos Espíritos e já tinha definido a história. Kardec já tinha estudado os fenômenos para se convencer, assumir a tarefa da equipe do Espírito Verdade e começar a montar a estrutura. Então, para Kardec, já estava definido. Aí, haviam aqueles que não aceitavam. Logicamente, a gente sabe que a grande parcela era do clero católico. Isso é coisa do demônio.
Aí não tem espíritos, e por aí vai. E ele diz, refutamos suas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo? Seria supérfluo voltar a fazê-lo aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em 2 palavras, os motivos sobre os quais se fundamenta. E aí ele diz, os fenômenos espíritas são de 2 espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos pela razão que não admitem nada fora da matéria, concede-se que neguem os efeitos inteligentes. Não, ali não é gente falando, ali não é o espírito. Agora, o fenômeno eu estou vendo. Eu estou vendo a mesa subir, descer, andar, pular, saltar. Isso aí eu não posso negar, eu estou vendo. Mas eu não acho que é um espírito carregando a mesa para aqui e para lá. Quanto aos efeitos físicos, eles o comentam sob seu ponto de vista. E seus argumentos podem se resumir nos 4 sistemas seguintes. Aí Kardec vai colocar para nós 4 sistemas que ficaram definidos no período em que a doutrina avançava. Item 38. O primeiro sistema. Sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas, muitos atribuem esses efeitos à fraude, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Kardec fala para nós que o Espiritismo não se porá em palco para espetáculos. Por quê? Porque no período em que o Espiritismo estava em voga, antes da sua estruturação, haviam aqueles que fraudavam os fenômenos físicos que ocorriam nas reuniões espíritas. Então havia realmente muita fraude. E aí, porque haviam fraudes, tudo para eles era considerado como fraude. Este é o sistema que ele chamou de sistema do charlatanismo. Essa suposição transformaria todos os espíritas em ingênuos e todos os médios em fazedores de ingênuos, sem considerar a posição, o caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Se merecesse uma resposta, diríamos que certos fenômenos da física são também imitados pelos predigitadores e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. E ele diz no finalzinho desse item, o mau uso que se faz de uma coisa não pode prejulgar nada contra a própria coisa. Se alguém utiliza mal, não significa dizer que a coisa não existe. Ela apenas é utilizada de forma equivocada. O item 39 é outro sistema. Sistema de loucura. Alguns, por condescendência, admitem afastar a suspeita de fraude e pretendem que aqueles que não fazem ingênuos são ingênuos eles mesmos. O que quer dizer que são imbecis. É preciso, com efeito, convir que essa loucura, se loucura há, tem um caráter bem singular, que é o de atingir, de preferência, a classe esclarecida, entre a qual o Espiritismo conta, até o presente, a imensa maioria dos seus adeptos. Aqui Kardec está dizendo que no período do Livro dos Médios, 1861, a grande maioria dos adeptos eram pessoas esclarecidas. Não era nenhum idiota, eram pessoas esclarecidas. E essas pessoas eram consideradas loucas por acreditar no Espiritismo. O outro sistema, no item 40, é o sistema de alucinação. Ele diz, uma outra opinião menos ofensiva, na qual há uma pequena colaboração científica, consiste em colocar os fenômenos à conta da ilusão dos sentidos. Assim,
o observador estaria de muito boa fé, somente creria ver o que não vê. Quando ele vê uma mesa se elevar e se manter no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido do lugar. Ele ia ver no ar por uma espécie de miragem, ou um efeito de refração, como o que faz ver um astro ou um objeto na água fora da sua posição real. Isto seria possível, a rigor. Mas aqueles que tiveram testemunho desse fenômeno puderam constatar o isolamento passando debaixo da mesa suspensa, o que parece difícil se ela não estiver desprendida do sol. Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou em caindo. Disse-á também que nisso não há senão um efeito de óptica. Nestas narrativas, nós estamos vendo a citação de Kardec das experiências que ele vivenciou. Ele está contando para nós que em reuniões as mesas subiam e as pessoas passavam por debaixo da mesa. Que essa mesa, quando caía, se quebrava. Fenômeno físico. Nós estamos vendo, ou estamos retornando ao início do surgimento da estrutura da doutrina espírita. Como é apaixonante ler detidamente o que Kardec fala para nós. Como tem informações e mais informações, que a cada momento mais solidifica a nossa crença. Sigamos em frente. Uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida, faz crer ver girar uma coisa que não se move, ou crer se girar a si mesmo quando está imóvel. Mas, quando várias pessoas ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que tem dificuldade em segui-la, e algumas vezes ser lançadas por terra, disse-á que todas estas pessoas estão tomadas de vertigem, como o bêbado que crê ver passar sua casa diante de si. Kardec viveu, esteve lá para narrar para nós essas ocorrências. Item 41. Sistema do músculo estalante. Veja como as pessoas queriam, de todas as formas, arrumar um meio para não aceitar a interferência do mundo espiritual no mundo físico. Se assim é para a visão, não poderia ser de outra forma quanto à audição. E quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão. Então, se ouviam pancadas, todo mundo ouvia, e aí, como é que vai provar? O cara disse que isso era o músculo que instalava. Vamos seguindo. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude e supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação, segundo ele, perentória. Esse médico é o senhor Jobert de Lambelle. E a teoria dele é a seguinte, abre aspas, a causa dessas pancadas, desse barulho, está, disse ele, nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A esse respeito, entra nos detalhes anatômicos, os mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos, imitar as pancadas do tambor e mesmo executar áreas ritmadas. De onde ele conclui que aqueles que creem ouvir pancadas em uma mesa são vítimas de uma
mistificação ou de uma ilusão. É mais absurdo aceitar isso do que aceitar que seja um espírito. Sistema das causas físicas. Aí aqui ele diz, aqui saímos do sistema da negação absoluta. A realidade dos fenômenos estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que os reconheceram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a uma causa toda física e material. Não queriam, de forma nenhuma, aceitar a realidade da intervenção do mundo espiritual. O que caracteriza uma verdadeira teoria, já o dissemos, é poder explicar tudo, mas que se um só fato vem contradizê-la, é porque é falsa, incompleta ou muito absoluta. Ora, foi o que não tardou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam ter, pois, uma causa inteligente. Desde que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, devia ter uma outra fonte. Também o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não se o encontra senão entre aqueles que julgam a priori e sem terem visto. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente na qual pode-se convencer quem quisesse dar ao trabalho de observar. Então a gente percebe aí que Kardec observou atentamente, analisou todos os pormenores e detalhes, juntou tudo isto para colocar à nossa disposição. Essa nossa encarnação, eu defino a minha encarnação atual como sendo uma encarnação chave. Esta encarnação, para mim, é uma encarnação chave. Eu dou um passo adiante na minha evolução, ou eu vou permanecer estacionário e vou pagar caro não ter me esforçado para evoluir. Porque tudo isso foi feito em nosso benefício. Sistema do reflexo X, item 43. O sistema do reflexo, ele diz, a ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes que se refletiam como a luz ou os raios sonoros. Isso era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas, primeiro, notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista. Um grande passo foi dado. Agora as pessoas já aceitavam que tinha alguma coisa. Só não sabia se era do médium, do povo ou dos espíritos. Então, uma coisa já mudou. Para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta, era necessário admitir no homem um princípio fora do organismo. Olha o entendimento e a profundidade da visão de Kardec. Cara, se está acontecendo, se a mesa está batendo ali e me dando uma frase, se é da minha cabeça, se é da cabeça de fulano, como é que ele consegue fazer isso? Tem algo aí para estudar. Ele diz, se o pensamento manifestado tivesse sido sempre dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno mesmo reduzido a esta proporção não era do mais alto interesse? Não deveria ser estudado? O pensamento, repercutindo em um corpo inerte e se traduzindo pelo movimento e pelo ruído, não era uma coisa bem notável? Para Kardec foi. Ele ficou curioso, ele disse, não, isso aqui, eu tenho que estudar isso.
Não havia aí o que excitar a curiosidade dos sábios? Porque, pois, o desdenharam, eles que se cansaram à procura de uma fibra nervosa. Só a experiência, dissemos, podia negar, ou dar razão a essa teoria. E a experiência negou. Não era o reflexo dos pensamentos dos presentes. Porque demonstra a cada instante, e por fatos os mais positivos, que o pensamento manifestado pode ser não somente estranho ao dos assistentes, mas frequentemente lhe é inteiramente contrário, que vem contraditar todas as ideias presentes, preconcebidas, frustrar todas as previsões. Com efeito, quando penso branco e me respondo preto, me é difícil crer que a resposta vem de mim. Kardec estudou tudo. Claro que ele tinha uma equipe fenomenal para dizer, preste atenção a isso, observa aquilo, anota isso aí. Sigamos para a gente fechar aqui. Se a presença de uma inteligência estranha está provada moralmente pela natureza das respostas, o está materialmente pelo fato da escrita direta, quer dizer, escrita obtida espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e, não obstante, todas as precauções tomadas para se garantir de todo subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Portanto, há outra coisa além da ação fluídica. Nós sabemos que está na Bíblia que José foi chamado para decifrar uma escrita na parede do castelo do rei, não sei quem. Escrita direta na Bíblia. Não é no livro dos Espíritos, é na Bíblia. Antes do Cristo já havia manifestações espíritas espontâneas. Qual a dificuldade em aceitar o que está sendo dito aqui de uma forma tão clara, lúcida? Ah, mas isso aqui eu não vi, eu não estava lá. Será que não acontece nos nossos dias? Se nós passarmos a observar com calma, nós iremos ver muitas e muitas manifestações no nosso interior. Aí vem o item 44, que é o sistema da alma coletiva. Diz que tudo que acontece fica reunido num lugar e aquela pessoa recebe o que as pessoas pensaram no mundo inteiro. O item 45 é o sistema sonambúlico. É semelhante ao do médium, a influência do médium. É o médium que consegue as respostas. O item 46 é o sistema pessimista. E esse é interessante porque é pessimista, diabólico ou demoníaco. Estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. E aí, o meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhes. Mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações, senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixou de gozar por momentos de algum crédito, pelo caráter deles que procuram fazê-lo prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo. Bem ao contrário, que os seres que se comunicam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de comunicar-se com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo.
Então a gente percebe que Kardec fez todo um trabalho de investigação minuciosa, científica, para que a gente tenha à nossa disposição todas essas informações. E a gente está apenas no começo deste livro, riquíssimo em informações que nos serão úteis para que a gente sofra menos. Porque é o seguinte, o nosso planeta é de provas e expiações. E, logicamente, o ambiente espiritual que nos rodeia é um ambiente muito mais povoado por espíritos em desequilíbrios. E se nós sofremos as influências do mundo espiritual, como foi dito no Livro dos Espíritos, que eles interferem nas nossas vidas, se eu me descuidar do meu campo mental, das minhas vibrações, dos meus sentimentos e emoções, se eu vibro em desajuste com o bem, eu estou favorecendo uma interferência prejudicial e que posso ter consequências que me trarão dor e sofrimento. Sabendo dessa situação, eu posso, a partir de agora, cuidar um pouco melhor de mim mesmo. Porque pensar bem, manter o equilíbrio, buscar a sua própria paz, só nos faz bem. Tanto no plano físico, como na relação com o mundo espiritual. Então, a gente só tem a ganhar. Nós vivemos em constante relação e interação com o mundo espiritual. Por isso que o nosso planeta está repleto de dor e sofrimento. Muitos irmãos nossos necessitam de socorro, de auxílio. Nós sabemos como é que está o nosso planeta. E aí, a gente pode ajudar a minimizar essa situação se a gente começa a irradiar de nós energias benfazejas e em equilíbrio. Eu estou encerrando por aqui e seria interessante que nós arrumássemos, conseguíssemos uma forma para que a gente interagisse dentro das temáticas exploradas, para que a gente recebesse questionamentos, trocasse ideias, para não ficar apenas na leitura e na audiência de vocês. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram na noite de hoje e fico aqui à disposição para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder, assim o farei. Retorno para você, Antônio. Obrigado. Olá, meus irmãos. Que tema apaixonante, né? Que aula. Parabéns, Inácio, muito bom. E espero realmente que as colocações dos nossos irmãos venham trazer, os questionamentos venham trazer maior profundidade nesse estudo que estamos aqui organizando. Então, abro os microfones para que possam se colocar. Vai ficar bom daqui para frente. Tony, gostaria de fazer alguma colocação? Inácio, ele fez umas colocações muito, muito sábias. E o que é que acontece, assim, o que é que eu queria acrescentar? Que nós temos que ter a consciência de que não é um espírito mau ou bom que vem à toa para a gente, não. Os nossos pensamentos, o nosso estado vibratório é que nos ligam a eles. Nós somos como se fosse um imã.
Então, dependendo do nosso estado vibratório, nós vamos atrair o espírito ligado ao bem ou aquele ainda inclinado a praticar o mal. Então, a gente temos que nos estar sempre nos vigiando para a gente não ser um elevador de porta aberta, onde qualquer um entra e aperta, sobe, que seria um espírito bom, ou desce, um espírito adensado. Né? Porque a gente, e muitas vezes, se, como o Inácio também colocou, de uma forma bem explícita, se nós observarmos no nosso dia a dia o quanto nós somos influenciados, é uma coisa, não é diário, é a todo momento. Agora, cabe a nós identificar aquela influência, se é de um espírito elevado ou de um espírito ainda em estado de equívocos. E nem sempre são espíritos encarnados, não. Muitas vezes são personalidades nossas mesmo que trazemos diante da nossa encarnação. Existe uma programação na nossa encarnação onde nessa programação vem inúmeras personalidades nossas de outras vidas. Então, muitas vezes nós equivocamos achando que é algum espírito que está nos obsediando, digamos assim, e muitas vezes são personalidades nossas que estão ali aguardando a nossa mudança, fazendo que nós provando a essas nossas personalidades que estamos mudando e dando o exemplo moral, para que a partir daí eles vejam a nossa mudança, o nosso adiantamento moral e passe a nos entender e se encontrar também no mundo espiritual. Então, meus parabéns, Inácio, pelas suas colocações que foram belíssimas. E seria esse o meu acréscimo nessa palestra de hoje, nesse estudo. Muito bem observado. Vamos continuar esperando a opinião dos nossos irmãos e as suas colocações ou questionamentos. Nosso irmão Francisco deseja falar. Sim. Boa noite a todos. A colocação de Tony foi muito pertinente, mas o que eu entendi no estudo de hoje a respeito é exatamente o esclarecimento dessas manifestações espíritas que interferem no nosso dia a dia. A questão do estudo de Allan Kardec provou, né, que realmente existem espíritos que estão todos os dias tentando nos comunicar, né? Esse é o ponto-chave da questão que o mestre Inácio acabou de citar, né? Não a questão do que Tony citou a respeito do que é que eles querem, como é que atrai. Não, o ponto-chave é provar no livro dos Espíritas, né? No livro dos Médiuns, que Kardec escreveu que existe essa comunicação, né, dos espíritos e os seres da Terra. Obrigado, gente.
depois você vai dar um nome, não pega esse WhatsApp, não. O negócio de lá de manter. Pronto, Tonho, passa a palavra. Bom, meus irmãos, então mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Ou posso passar para a resposta de seu Inácio? Acredito que seu Inácio poderia completar essas informações agora. Com certeza, Antônio. Agradecer a consideração de Tony, de William. Realmente a gente tem muito o que aprender. E o Livro dos Espíritos, ele apresenta para nós a realidade. Ele diz, olha, é uma verdade, existe uma correlação, uma convivência entre os dois mundos, e o Livro dos Médiuns vai mostrar a mecânica de como é que funciona. Então, a doutrina espírita, ela é uma ciência altamente profunda, porque lida com a subjetividade da nossa mente. E que nós não estudávamos a nossa mente como devia antes de termos o conhecimento da doutrina dos espíritos. Agora a gente percebe o quanto nossos pensamentos são essenciais para a nossa associação com o mundo espiritual. Então, o Livro dos Espíritos apresenta a base da doutrina, o Livro dos Médiuns vai começar a mostrar para nós a engrenagem dessa mecânica. O Evangelho segundo o Espiritismo, a parte da moral, da estrutura, do emocional e do sentimental do ser humano, do espírito imortal, e a gente vai fazer a nossa escolha em saber como a gente deve se comportar na convivência, porque nós necessitamos do nosso semelhante. Deus atende a criatura pelas criaturas. Então, nós estamos aqui sendo úteis uns aos outros, quando desejamos verdadeiramente vivenciar, aplicar na nossa vida as lições do Mestre Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Era isso, Antônio. Obrigado pela oportunidade.